Bem-vindo ao canal Clevinho dos Concursos. Hoje nós iremos estudar ortografia. Esta é a primeira parte do vídeo. Ortografia é o conjunto de regras e convenções que regula a escrita correta das palavras em uma língua. A ortografia abrange aspectos como uso correto das letras, por exemplo, casa, que se escreve com S e não com Z. Emprego de sinais diacríticos, como os acentos na palavra pá e pátria. Divisão silábica e regras de hifinização. Uso de maiúsculas e minúsculas. Escrita de palavras compostas e estrangeirismos. Escreve-se com I. Vamos verificar as frases seguintes. Os aborígenes da Austrália possuem uma rica cultura ancestral. Então, a palavra aborígene escreve-se com I, aborígene. A palavra aborígene também é usada para designar os povos nativos de uma região. Então, aborígene pode se escrever com dois Is ou com apenas um I. A luz do lampião começou a alumiar o caminho escuro. Então, lampião se escreve com I, assim como a palavra alumiar, ou iluminar. Essa palavra tem o significado de iluminar, né? Ele passava os dias a ansiar por uma vida melhor, desejar uma vida melhor. Ansiar é com I. A antipatia entre os dois colegas era evidente em cada reunião. Antipatia escreve-se com I e não com E. A soprano encantou a plateia com uma bela ária de ópera. Área tem relação com composição e se escreve com I, área. O barco começou a arriar as velas assim que o vento diminuiu. Então, arriar, nesse sentido, essa palavra tem um sentido de abaixar, e arriar é com I. O caleidoscópio colorido refletia padrões que pareciam mágicos. Então, caleidoscópio escreve-se dessa forma. Caleidoscópio, com E e I. Caleidoscópio. Escreve-se também com I. As opiniões dos dois candidatos parecem diferir em questões essenciais. Então, temos a palavra diferir, que escreve-se com I, né? Quer dizer divergir. O ladrão tentou usar o disfarce, mas foi rapidamente identificado. Então, disfarce escreve-se com I, e não desface com I. Os dois times começaram a digladiar ferozmente pela vitória. Então, a palavra digladiar é com I. O advogado pediu uma breve dilação do prazo para apresentar os documentos. Então, dilação é com I e não com E. Dilação no sentido de aumento, né? De amplificação. Todas essas palavras que são escritas com I são muito cobradas em concursos públicos. Não se deve dilapidar os recursos naturais, pois são finitos. Dilapidar é com I, dois Is. E é o mesmo que depredar, ou destruir. Então não se deve depredar os recursos naturais, ou não se deve destruir os recursos naturais. Dilapidar com dois Is. Sua discrição em assuntos delicados era admirável. Então, discrição é com I. Quer dizer manter segredo, sigilo de algum assunto, né? Não ser falastrão, né? Saber ter uma certa coerência na hora de manter segredo de alguns assuntos que são pertinentes, que necessitam de ser guardados em segredos. O juiz tomou uma decisão discricionária, baseada em sua autoridade legal. Então, discricionária é com I. Nesse caso aqui são três Is, né? Não é discricionário com I, é discricionária. Ou seja, tomou uma decisão por parte dele mesmo, autônoma. É importante não discriminar com I, discriminar,
ninguém por sua origem ou crença. Então, discriminar está relacionado com preconceito, não ter preconceito. Não se pode ter preconceito com ninguém, né? Não pode fazer distinção de pessoas. E discriminar é com I. A proposta foi considerada um disparate por todos os presentes. Então, disparate escreve-se com I, que tem, nesse caso aqui, o sentido de absurdo. Então, a proposta foi considerada um disparate, foi um absurdo para todos os presentes. Disparate é com I. Também escreve-se com I. Ele pediu dispensa do trabalho devido a problemas de saúde. Então, essa palavra dispensa, de dispensar, do verbo dispensar, é com I e não com E. A displicência do aluno com suas tarefas resultou em notas baixas. Displicência é com I. Displicência está no sentido de desinteresse, desleixo. E é escrito displicência com I, e não desplicência com E. Houve uma grave distorção nos fatos apresentados pela testemunha. Então, distorção escreve-se com I. O comentário foi recebido com escárnio, causando constrangimento ao orador. Escárnio é com I. É escárnio I junto com O, e não escárnio com I. É escárnio com I. E significa zombaria, né, mangação. A idiosincrasia daquele artista fazia dele alguém único e inimitável. Então, a idiosincrasia escreve-se com I. Na verdade, são 4 Is, né? Final também I junto do A. Então, a idiosincrasia são as particularidades. Então, a particularidade daquele artista fazia dele algo único e notável. A idiosincrasia dele. O mergulhador estava prestes a imergir nas profundezas do oceano. Então, imergir, que é justamente entrar na água, é com I. Muitas famílias decidiram imigrar em busca de melhores condições de vida. Imigrar, com I, significa uma pessoa que ela chega em determinado país, né? Ela estava, por exemplo, um italiano que chega no Brasil, ele imigrou para o Brasil. Ele saiu do seu país, veio para o Brasil, ele imigrou com I. A chegada do furacão era iminente e todos foram orientados a se proteger. Essa palavra iminente quer dizer algo que está próximo a acontecer. E iminente, nesse sentido, escreve-se com I. Iminente, com 2 Is. Escreve-se também com I. Foi necessário incinerar os documentos confidenciais após o término do projeto. Então, incinerar, essa palavra, ou seja, pôr fogo em alguma coisa, nesse caso seriam os documentos, atear fogo, é com I. Nesse caso, essa palavra se escreve com 2 Is. Incinerar. A falta de higiene fez os mosquitos infestarem o local. Higiene com 2 Is. Seu talento para a música é simplesmente inigualável. A palavra inigualável também se escreve com 2 Is. Aquilo que não se pode igualar. Inigualável. O brilho do lampião iluminava as noites solitárias no campo. Lampião se escreve com I. O advogado se dirigiu ao meritíssimo juiz com respeito absoluto. Dirigiu, escreve-se com 3 Is. A miscigenação cultural do Brasil é uma de suas maiores riquezas. Então, miscigenação se escreve com 2 Is. A descoberta da penicilina revolucionou a medicina moderna. Então, penicilina escreve-se com 3 Is. A criança brincava alegremente com um peão colorido. Então, o brinquedo peão
escreve-se com I. Ter acesso à educação de qualidade ainda é um privilégio para todos. Então, correto é falar privilégio e não privilégio. Então, privilégio escreve-se com 3 Is. Escreve-se com I. Os silvícolas viviam em harmonia com a natureza ao seu redor. Então, silvícolas é uma palavra paroxítona e são pessoas que vivem na selva. Então, as pessoas que vivem na selva, os silvícolas, escreve-se com 2 Is. O siri se escondeu rapidamente na areia ao perceber a aproximação. Então, siri escreve-se com 2 Is. A espada começou a tinir com o impacto dos golpes. Tinir é fazer barulho. Escreve-se com 2 Is. Provocar som. Né? Tinir é provocar som. A conexão entre mãe e filho é quase umbilical. Então, a palavra umbilical escreve-se com 2 Is. Passar o dia a vadiar não lhe rendia nenhuma conquista significativa. A palavra vadiar escreve-se com I. Ou seja, vagabundar. Então, vadiar no sentido de vagabundar é com I. Escreve-se com I nas terceiras pessoas do presente do indicativo dos verbos terminados em AIR, OER e UIR. Então, temos as palavras do verbo sair, sai, que se escreve com I, do verbo roer, rói, do verbo possuir, possui, e do verbo doer, dói. Escreve-se com I. O menino precisava de um penico no quarto por causa da doença. A palavra penico é com I. O periquito cantava alegremente na varanda ao amanhecer. Então, a palavra correta é periquito com E, começando com a letra E, e não periquito com 3 Is. O parque foi projetado para recrear os visitantes de todas as idades. Então, recrear, sentido de divertir, é com 2 Es. Ele não conseguiu encontrar a chave, nem sequer procurou direito. Sequer é com 2 Es. A seringa foi esterilizada antes de ser usada ao paciente. Então, seringa escreve-se com E. A chuva começou a umedecer o solo seco no quintal. Então, umedecer com 3 Es. Para atravessar o rio raso, tivemos que vadear cuidadosamente. A palavra vadear é o mesmo que atravessar. Veja que é vadear com E, porque vadear com I significa vagabundar. Nesse caso aqui é atravessar o rio. Vadear com E. Durante a viagem, vimos um belo veado cruzando o campo. Então, veado, palavra, o animal, escreve-se com I, com E e não com I. Escreve-se com E. O juiz decidiu acarear as testemunhas para esclarecer os fatos. Acarear está no sentido de colocar uma testemunha junto à outra, uma na presença da outra. E essa palavra acarear é com E, não com I. Ao chegar à fazenda, foi preciso apear do cavalo, ou seja, descer do cavalo. Esse apear com E significa descer. A área, a palavra área, escreve com E. Diferente da palavra área, que existe uma palavra chamada área com I, que está relacionada à música. Agora, área, que está relacionada com espaço, escreve-se com E. Reservada para o evento, foi decorada com flores. Então, área, sentido de espaço, é com E. O vaqueiro começou a arrear os cavalos para a cavalgada. Arrear, com E, significa preparar. É diferente de arriar com I. Arriar com I é abaixar. Agora, arrear com E é preparar. A instituição de beneficência
arrecadou doações para os desabrigados. Então, beneficência escreve-se com 3 E's. Beneficência, não beneficência. É beneficência. Ele trancou a porta com um cadeado resistente. Então, a palavra cadeada com E. Precisamos campear novas ideias para resolver o problema. Essa palavra campear, que se escreve com E, é o mesmo que procurar. O exercício físico beneficia tanto o corpo corpóreo quanto o mental. Essa palavra corpóreo escreve-se com E. Assim como beneficia com 2 E's. Né? Usaram creolina para desinfetar o galpão. Então, creolina se escreve com E e desinfetar também, é com E e I. Não é desinfetar com I, é desinfetar com E e I. Escreve-se com E. O pedido foi finalmente deferido pela autoridade responsável. Então, deferido com 2 E é acatado, aquele que foi aceito. Deferido, com 2 E's. A delação do cúmplice foi essencial para resolver o caso. Então, delação com E significa denunciar. Então, a denúncia ou a delação do cúmplice foi essencial para resolver o caso. Então, delação é denunciar e escreve-se com E. Sua descrição, com E, dos acontecimentos foi clara e detalhada. Então, descrição com E quer dizer, ou seja, a sua forma de contar verbalmente, ou forma de escrita, né, escrever ou falar sobre alguma coisa, descrever sobre alguma coisa, escreve-se com E, descrição com E. É diferente de descrição, está relacionado a sigilo, a silêncio, né? Uma pessoa que não gosta de falar sobre determinados assuntos, é mais cautelosa, é descrição com I. Agora, esse descrição com E, ato de descrever ou escrever sobre algo, contar sobre alguma coisa, é com E. O consumo desenfreado de recursos naturais traz sérias consequências. Desenfreado é com 3 E's. Ele queria desfrutar de um momento de paz no campo. Então, a palavra desfrutar é com E. A comida foi organizada na despensa para evitar desperdício. Então, o local onde se coloca a comida é despensa com 2 E's. É diferente de dispensa com um I. Dispensa com I vem do verbo dispensar. Agora, despensa, substantivo nesse caso, ele é um local onde se coloca alimentos. E deve se escrever com 2 E's. Após a derrota, ele jurou buscar desforra no próximo jogo. Desforra, do verbo desforrar, escreve-se com E. Então, desforrar é o mesmo que revanche. Então, desforra e revanche é a mesma coisa. Escreve-se com E. O alambique começou a destilar o líquido lentamente. Então, destilar com I é o mesmo que derramar. Destilar com E é o mesmo que derramar. Destilar com E e I. Destilar. A viagem foi interrompida por causa de um surto de disenteria no grupo. Então, disenteria é com I no di, zen, e, te, e, iri, i. Né? Dessa forma aqui. Às vezes a pessoa escreve desinteria. Ele troca o E pelo I. Mas na verdade é disenteria. Ele começa com I e depois vem o E. Escreve-se com E. Após a tempestade, o sol começou a emergir entre as nuvens. Esse emergir com 2 E's significa aparecer, surgir. Ou ele pode significar algo que sai da água. Então, emergir, nesse sentido, com 2 E's.
Muitas pessoas decidiram emigrar em busca de oportunidades melhores. Então, emigrar com E significa uma pessoa que saiu de determinada região, de um país. Então, se uma pessoa que está aqui no Brasil decide sair para morar na Argentina, ele é um emigrante com E. Agora, se uma pessoa que está na Argentina e vem para o Brasil, ele é um imigrante com I. Ele conseguiu embutir uma boa proposta no contrato final. A palavra embutir, começa com E, é o mesmo que incorporar. A eminência do cardeal da Igreja Católica lhe conferiu grande influência nas decisões eclesiásticas. Então, eminência com E significa uma pessoa que tem um alto cargo, que possui um certo prestígio, um determinado cargo, pode ser numa empresa, pode ser em um cargo político ou, inclusive, um cargo religioso. O maior empecilho para o projeto era a falta de financiamento. Então, empecilho é problema. E empecilho escreve-se com 2 E's. Ele começa com E, não com I. Aquela briga parecia uma verdadeira encrenca sem solução. Encrenca se escreve com 2 E's. Com 2 E's. Né? No início e entre o R e o N. Encrenca. 2 E's. O carpinteiro precisou endireitar a porta para que fechasse corretamente. Então, endireitar começa com E. O comportamento do aluno começou a enfezar o professor. Enfezar nesse sentido é enfurecer, mas enfezar também vem da palavra fezes. Esse aqui está no sentido de enfurecer, enraivar-se. E enfezar com 2 E's. Ele tentou engolir o orgulho e pedir desculpas. Então, engolir é com E. Começa com E e não com I. O enteado foi recebido com muito carinho pela nova família. Enteado escreve-se com 2 E's. Escreve-se com E. Ela mal podia esperar para estrear sua nova peça no teatro. Então, estreia, verbo estrear, escreve-se com 2 E's. A geada cobriu os campos, prejudicando a colheita. Então, geada escreve-se com E e não com I. Ele conseguiu granjear a confiança de seus colegas com seu trabalho honesto. Granjear pode estar no sentido de elogiar, né? De conseguir elogios. Ou prestígios também. Então, granjear escreve-se com E. O rapaz era mestiço, com os traços herdados de diversas etnias. Mestiço escreve-se com E. O mexerico, sobre a vizinha, logo se espalhou pela rua. Então, a fofoca, o mexerico, escreve-se com 2 E's. Ele usava um paletó, elegante para reunião importante. Paletó escreve-se com E e não com I. A corrida foi difícil, mas ele mostrou estar à altura do páreo. Então, a palavra páreo escreve-se com E. Os parênteses foram usados para incluir informações adicionais na frase. A palavra parênteses escreve-se com 3 E's. O peão era habilidoso em montar touros durante os rodeios. Então, peão, pessoa que monta o touro, escreve-se com E. Emprega-se a letra E nos ditongos nasais AN e ON. Temos as palavras dispõe, mãe, cirurgiães, alemães, compõem e cães. Emprega-se a letra E nas formas dos verbos terminados em OAR e UAR.
Então temos o verbo assoar, assoe, termina com E. Perdoar, perdoe com E. Continuar, continue com E. Suar, sue com E. E soar, soe com E. Emprega-se a letra E nas terceiras pessoas do plural do presente do indicativo de muitos verbos. O verbo cair, temos o caem, com E. Sair, saem. Destruir, destroem. E possuir, possuem. Emprega-se a letra E no prefixo latino des, que indica oposição, negação, falta ou afastamento, separação. Então, temos a palavra descortês, desleal, pessoa que não é leal, descascar, tirar casca, desamor, sem amor, e desarmonia, que é sem harmonia. Vamos verificar agora algumas palavras que são parecidas na escrita e até na pronúncia, mas o significado é diferente. São os parônimos. Área, que se escreve com E, tem relação com espaço, é diferente de área, que está relacionado a melodia, escreve com I. Arrear, escreve-se com E, por arreios. E arriar com I é abaixar. Deferir, com dois Es, é conceder, diferente de diferir, com I, que é adiar alguma coisa. Ou ser diferente. Delatar com E é denunciar. Dilatar é distender, aumentar o volume. Delação é denunciar. Delação com E. Agora, dilação é adiamento. Adiamento de alguma coisa. Descrição vem do ato de descrever, de contar ou escrever algum fato. Já descrição com I é ser discreto, ser sigiloso, ser cauteloso. Discriminação com E é tirar o crime, é absolvição. Agora, discriminação é separação, tem relação com preconceito. Emergir com E é vir à tona. Por exemplo, alguém que sai da água, ele emergiu. Diferente de imergiu com I, que é afundar, entrar dentro da água. Eminente é uma pessoa ilustre, possui um alto cargo em uma empresa, em um cargo político ou religioso. Diferente de iminente com I, com dois Is, que é alguma coisa que está prestes a acontecer. Peão com E é um pedestre ou uma peça de xadrez. Agora, peão com I é um brinquedo. Recreação, com dois Es, é diversão. Recriação com E e I vem do verbo recriar, criar novamente. Vadear com E é passar a val. Já vadiar com I é andar à toa, né? Vagabundear é chamado vadiar. Questão número 1. Assinale a alternativa em que a frase apresenta incorreção gramatical. Na letra A nós temos a frase: a área do terreno foi medida com precisão pelo engenheiro. Então está tudo correto. A palavra área, com E, está relacionado ao espaço, então está correto. A soprano apresentou uma belíssima área durante o concerto de ópera. Esse área, que está relacionado à música, é com I. Precisamos arrear os cavalos antes de partir para a viagem. Esse arrear, que é colocar arreios no cavalo, escreve-se com E. O trabalhador sentou-se para descansar após arriar a carga pesada. Arriar com I é colocar para baixo, descer alguma coisa.
escreve-se com I. Arriar. Letra E. O juiz decidiu diferir o pedido do advogado. Diferir quer dizer diferenciar. Nesse caso aqui, ele está no sentido de acatar alguma coisa, de confirmar. Nesse caso aqui, deveria ser escrito com E. Correto é deferir. É acatar. Deferir com E. Por isso que a alternativa, o nosso gabarito é a letra E, porque está escrito de forma incorreta. Questão número 2. Assinale a alternativa em que a frase apresenta incorreção gramatical. Pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A, as opiniões dos especialistas tendem a diferir em relação ao tema. Então, diferir com dois Is é o mesmo que divergir. Então, está escrito de forma correta, porque as suas ideias divergem. As opiniões divergem. E é escrito dessa forma aqui, com dois Is. O criminoso foi obrigado a delatar seus comparsas em troca de redução da pena. Delatar com E significa denunciar. Está escrito de forma correta. A pupila tende a delatar em ambientes com pouca luz. No caso de dilatar, a pupila é com I e não com E. Dilatar a pupila se escreve dessa forma. Então já é o nosso gabarito a letra C, porque está incorreto. Na letra D, o réu fez uma delação premiada que ajudou nas investigações. Então, delação, denúncia, é com E. Está correto. O advogado pediu a dilação do prazo para apresentar a defesa. Dilação com I é adiamento. E é escrito realmente com a letra I. Então, está correto. Por isso que nosso gabarito é a letra C, porque pupila se dilata com I, não com E. Questão número 3. Assinale a alternativa em que a frase apresenta incorreção gramatical. Pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A, nós temos a frase: a testemunha fez uma descrição detalhada do suspeito. Na verdade, a palavra correta é descrição. Com E. Descrição, que é o ato de descrever, de contar alguma coisa, de relatar alguma coisa por escrito ou verbalmente. Então, descrição, ato de descrever é com E. Nosso gabarito já é a letra A. A descrição do funcionário foi elogiada por seus superiores. Essa descrição tem relação com sigilo, com cautela, relação pessoa que não fala aos cotovelos. E descrição nesse sentido é com I mesmo. A discriminação do uso de algumas drogas é um tema polêmico. Discriminação com E é o ato de discriminar, de tirar o crime, e é escrito com E mesmo. A luta contra a discriminação racial é um compromisso social. Já discriminação com I não é tirar do crime. Discriminar significa separar ou estar em relação com pessoas que têm preconceito com outras pessoas. Então, descrição com I é separação, é distinguir uma pessoa da outra. Por isso que está correto, é com I mesmo. O submarino começou a emergir lentamente à superfície. Se ele emergiu, ele saiu à tona, ou seja, ele saiu da água. E emergir, nesse sentido, é com a letra E. Questão número 4. Assinale a alternativa em que a frase apresenta incorreção gramatical. Pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A, nós temos a frase: antes de fotografar, o mergulhador decidiu imergir no oceano. Imergir significa entrar na água. Entrar na água do oceano, nesse caso. Imergir com dois Is, está correto. O professor é uma figura eminente no campo da ciência. Eminente com E, quando essa palavra começa com E,
significa uma pessoa relevante, uma pessoa importante. Está correto. A chegada da tempestade parecia iminente. Então, iminente com dois is significa algo que está próximo a acontecer. Por isso que está correto. Então, a tempestade está próxima a acontecer. Ela é iminente. O peão trabalhou arduamente durante a colheita. Esse peão, esse trabalhador, não é com i. Deverá se escrever com e. Peão, pessoa que trabalha no campo, escreve-se com e e não com i. Por isso que o nosso gabarito é a letra D. Na letra E, a criança brincava alegremente com o peão. Agora sim. Peão com i significa está relacionado a brinquedo. Peão colorido é um brinquedo. Por isso que deverá ser escrito com i. Então, nosso gabarito é D, porque peão, trabalhador no campo, escreve-se com e não com i. Questão número 5. Assinale a alternativa em que a frase apresenta incorreção gramatical. Pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A, nós temos a frase: a escola oferece atividades de recreação para os alunos no intervalo. Essa palavra recreação com i está no sentido de criar novamente. Recriar com i é criar novamente. Só que no contexto, os alunos estão no intervalo da escola para brincar, para se divertir. Nesse caso, a palavra correta é recreação. Recreação com e. Então, recreação com e é o mesmo que diversão. Então, a escola ofereceu atividades de recreação para os alunos no intervalo, não recriação com i. Já é o nosso gabarito, porque a letra A está incorreta. Letra B. A peça teatral foi uma fiel recriação da obra original de Shakespeare. Agora sim está correto, porque recriação com i é o mesmo que recriar, o ato de criar novamente. Então, eles recriaram a peça de Shakespeare. E dessa forma está correta, porque foi escrita com i. Na letra C, o grupo precisou vadear o rio para continuar a caminhada. Vadear com a letra E, é o mesmo que atravessar. Então, o grupo precisou atravessar o rio para continuar a caminhada. O grupo precisou vadear o rio para continuar a caminhada. Letra D. Em vez de estudar, ele passou o dia a vadear pela cidade. Vadear com i é o mesmo que andar à toa, vagabundar. Está escrito de forma correta, com i. Letra E. O juiz defere o pedido de liminar apresentado pelo advogado de defesa. Deferir com e é o mesmo que acatar, que aceitar. Por isso que está escrito de maneira correta. Então, nosso gabarito é a letra A, porque a palavra correta é recreação com e não recriação com i. Escreve-se com a letra O. A água fresca na moringa era perfeita para o calor do dia. Moringa se escreve com O. Uma leve névoa cobria o vale ao amanhecer. Névoa com O. O zumbido do mosquito à noite atrapalhava o sono de todos. Mosquito é com a letra O. A velha ratoeira estava montada na despensa para pegar os roedores. Ratoeira escreve-se com O. Ele começou a polir os talheres para o jantar especial. Polir é com O. A loja começou a sortir suas prateleiras com produtos novos para o verão. Sortir é o mesmo que fornecer e escreve-se com O. O sotaque dele denunciava que era do Nordeste. Sotaque é com O. O toalete do restaurante era limpo e bem organizado. Toalete se escreve com O. Escreve-se com a letra O.
A abolição da escravatura foi um marco importante na história do Brasil. Abolição se escreve com O. É necessário abolir práticas desumanas em todas as sociedades. Abolir é o mesmo que acabar, se escreve com O. A fazenda agrícola produzia grande quantidade de grãos e frutas. Agrícola escreve-se também com a letra O. Ele quebrou uma amêndoa para saborear seu interior. Então, amêndoa e saborear escreve-se com O. Não adianta amontoar caixas no canto sem organizá-las adequadamente. Amontoar escreve-se com O. A aroeira é conhecida por sua madeira resistente e medicinal. A aroeira escreve-se com O. A criança aprendeu a assoar o nariz corretamente. Assoar escreve-se com O. O técnico substituiu a bobina para consertar o motor do carro. Bobina também se escreve com O. Escreve-se com a letra O. Eles decidiram se divertir em uma boate no centro da cidade. Então, boate escreve-se com O. O pequeno boteco estava lotado de clientes animados. Então, boteco escreve-se com 2 Os. No botequim, as conversas sobre futebol sempre se destacavam. Botequim com letra O. O motorista teve que chacoalhar a garganta para misturar o suco. Chacoalhar escreve-se com O. O cochicho dos alunos chamou a atenção da professora. Cochicho escreve-se com 2 Os. A cobiça por riquezas muitas vezes leva à corrupção. Cobiça escreve-se com O. Ele mediu o comprimento da mesa antes de comprar o tampo de vidro. Então, comprimento, no sentido de espaço, escreve-se com O. É um costume local oferecer café aos visitantes. Costume escreve-se com O e depois do T com a letra U. Escreve-se com O. A tampa de cortiça foi usada para fechar a garrafa de vidro. Cortiça escreve-se com O. O mecânico verificou o êmbolo do motor antes de realizar o reparo. Então, êmbolo, palavra se escreve com O, com 2 Os. Ele engasgou ao tentar engolir uma fatia de pão rapidamente. Engolir escreve-se com O. O cachorro enterrou o focinho na terra à procura de algo. Focinho escreve-se com O. A comida desceu pela goela com dificuldade, quase o engasgando. Goela escreve-se com O. O veterinário explicou que a lombriga pode causar problemas graves em animais. Lombriga escreve-se com O. O frango assado foi servido com uma deliciosa moela bem temperada. Palavra moela escreve-se com O. O moleque correu pelas ruas, rindo alto com seus amigos. Moleque, palavra se escreve com a letra O. Escreve-se com a letra U. Acudir, bueiro, bulir, camundongo, chuviscar, cumprimento, o mesmo que saudação, coringa, que é a carta de baralho, Curitiba, cidade, cutia, que é um animal, embulir, embutir, entupir, escapulir, rebuliço, sinusite, suar, ato de transpirar, e tulipa. Dupla ortografia com os ditongos ol e oi. Temos as palavras açoite com O e açoulte com O e U.
estouro e estouro, afoito e afolto, loiça e louça, besouro, besoiro e besouro, loiro e louro, biscoito e biscouto, oiço e ouço, coice e couce, oiro e ouro, coisa e cousa, tesouro e tesouro, doido e doudo, toiro e touro, doirá e dourar, toicinho e toucinho, dois e dous. Empregam-se as letras C ou C cedilha em vocábulos de origem tupi ou africana. Vamos verificar os nossos exemplos. O açaí gelado é uma das sobremesas mais apreciadas na região norte do Brasil. Então, açaí escreve-se com C cedilha, origem tupi. Araçá é um fruto típico da Mata Atlântica, com sabor doce e ácido. A palavra araçá escreve-se com C cedilha. As cataratas do Iguaçu são uma das maravilhas naturais mais impressionantes do mundo. A palavra Iguaçu escreve-se com C cedilha. Nada como uma deliciosa paçoca de amendoim para adoçar o dia. Então, paçoca escreve-se com C cedilha. O caçula da família sempre recebe mais atenção dos irmãos mais velhos. Então, caçula escreve-se com C cedilha. A água da cacimba é utilizada pelas famílias da zona rural para o consumo diário. A palavra cacimba escreve-se com C. O óleo de babaçu é amplamente usado na culinária e na fabricação de cosméticos. A palavra babaçu escreve-se com C cedilha. O pescador caiçara conhece como ninguém os segredos do mar e da floresta. A palavra caiçara escreve-se com C cedilha. O rio Paraguaçu é um dos mais importantes da Bahia, cruzando várias cidades. Paraguaçu, palavra escrita com C cedilha. A cidade de Piracicaba é conhecida por suas tradições culturais e pelo rio que lhe dá o nome. A palavra Piracicaba escreve-se com C, com 2 Cs. O peixe mussum é uma espécie comum em rios e lagoas do Brasil. A palavra mussum escreve-se com C cedilha. A criança se encantou com as cores vivas da miçanga no colar artesanal. Miçanga escreve-se com C cedilha. A praia de Pajuçara, em Maceió, é famosa por suas águas cristalinas e piscinas naturais. A palavra Pajuçara escreve-se com C cedilha. A dança tradicional de Moçambique encanta pela riqueza de suas cores e ritmos. A palavra Moçambique escreve-se com C cedilha. A palmeira juçara é uma espécie ameaçada, mas seu fruto é muito valorizado. A palavra juçara escreve-se com C cedilha. O pescador utilizou um puçá para capturar os peixes perto do barranco. A palavra puçá escreve-se com C cedilha. Durante a piracema, a pesca é proibida para preservar as espécies que sobem os rios para se reproduzir. A palavra piracema escreve-se com C. Araci é uma cidade pacata, cercada por belas paisagens naturais. A palavra Araci escreve-se com C. A cidade de Pirassununga, no interior de São Paulo, é famosa por seus rios e tradições culinárias. Pirassununga escreve-se com C cedilha.
Em palavras de origem latina, finalizadas em T, emprega-se C cedilha ou C, pois há geralmente uma correlação entre o T latino e o C cedilha ou C português. Temos as palavras absorto com T, por isso temos da palavra absorto, absorção com C cedilha. Da palavra abster, formamos a palavra abstenção. Ato, ação. Distinto, distinção. Adotar, adoção. Infrator, infração. Torto, torção. Marte, marcial. Isento, isenção. Extinto, extinção. Executar, execução. Emprega-se também o C ou C cedilha em muitas palavras de origem árabe. Exemplos: açafrão, acicate, açucena, açude, muçulmano, alface e açúcar. Emprega-se também o C cedilha na correlação verbo em ter, substantivo em intenção. Então, temos as palavras abster, abstenção, conter, contenção, deter, detenção, reter, retenção, ater, atenção. Empregam-se também as consoantes C e C cedilha no sufixo assa, aço, ação, esser, issa, isso, sa e usso. Carcaça, cabaça, bagaço, anoitecer, caliça, chouriço, festança, dentuça, estilhaço, noviço, ricaço, carniça, criança, armação, magriço. Emprega-se também o C cedilha ou C após vários ditongos. Exemplos: feição, foice, louça, traição, caiçara, precaução, traiçoeiro, bolsar, calabouço e coice. Escreve-se com C ou C cedilha. Absorção de nutrientes é essencial para o funcionamento do organismo. Palavra absorção com C cedilha. Sua abstenção na votação gerou questionamentos dos colegas. Abster-se, a palavra abstenção, escrita com C cedilha. O açafrão é usado para dar cor e sabor especial aos pratos. Açafrão escreve-se com C cedilha. A acelga é uma hortaliça rica em vitaminas e muito versátil na cozinha. A palavra acelga escreve-se com C. Açaí é uma fruta típica da Amazônia e muito nutritiva. Açaí com C cedilha. Ele foi até a sala para acender as luzes e iluminar o ambiente. Esse acender escreve-se com C. O colar com uma miçanga colorida era um belo acessório artesanal. Miçanga com C cedilha. É importante alicerçar o projeto em valores sólidos e éticos. Palavra alicerçar com C cedilha. O novo prédio foi construído sobre um alicerce resistente e bem planejado. Alicerce com 2 Cs. Ele precisou
arregaçar as mangas para terminar o trabalho a tempo. Arregaçar com C cedilha. A criança adormeceu no regaço da mãe, sentindo-se protegida. Criança e regaço escreve-se com C cedilha. Sua asserção sobre o tema foi bem fundamentada e convincente. Então, asserção, que significa afirmação, escreve-se com C cedilha. A caçarola estava cheia de um delicioso cozido de legumes. Caçarola com C cedilha. O preso foi transferido para uma nova cela, mais segura. Essa cela escreve-se com C. Ele decidiu seguir o caminho do celibato, por motivos religiosos. Celibato escreve-se com C. O censo revelou mudanças significativas na população da cidade. Censo, no sentido de contagem, escreve-se com C e S. O jovem participou do certame literário e ganhou o primeiro lugar. Certame escreve-se com C. A notícia da chacina deixou a comunidade em choque. Então, choque com C, CH, e chacina, CH e C. O abuso de álcool pode levar a cirrose hepática. Cirrose escreve-se com C no início da palavra. Ele usou um chumaço de algodão para limpar o ferimento. Chumaço escreve-se com C cedilha. O mecânico conseguiu consertar o carro em poucas horas. Consertar no sentido de fazer manutenção escreve-se com 2 Cs. O atleta sofreu uma contorção durante a prova, mas terminou a corrida. Contorção escreve-se com C cedilha. A gata dentuça era adorada por todos na vizinhança. Dentuça escreve-se com C cedilha. Ele usou um disfarce simples para passar despercebido na multidão. Disfarce escreve-se com C. Não há exceção quando se trata de cumprir as regras. Exceção escreve-se com C e C cedilha. O inchaço no tornozelo era resultado de uma torção durante o jogo. Inchaço escreve-se com C cedilha, assim como uma torção. A dobradiça da porta estava enferrujada e fazia barulho ao abrir. Dobradiça escreve-se com C cedilha. Ele girou a maçaneta, mas a porta não se abriu. Maçaneta escreve-se com C cedilha. A floresta era formada por um maciço de árvores centenárias. Maciço escreve-se com C e C cedilha. O mormaço da tarde era quase insuportável, deixando todos indispostos. Mormaço escreve-se com C cedilha. A pizza de mussarela é uma das mais pedidas no restaurante. Mussarela escreve-se com C cedilha. Nada como uma boa paçoca para lembrar os sabores da infância. Palavra paçoca escreve-se com C cedilha e C. O jovem noviço começou sua vida religiosa com dedicação e humildade. Então, noviço, começou e dedicação, todas elas possuem C cedilhas. O homem de barriga grande era conhecido como o rei da pança na vila. Pança escreve-se com C cedilha. Sua presunção irritou os colegas, que preferiram humildade. Presunção escreve-se com C cedilha. O reboco mal feito provocou um rebuliço na entrada da obra. Reboco com C, rebuliço com C cedilha. Ele tentou rechaçar as críticas, mas acabou se desculpando. Rechaçar é o mesmo que rejeitar, escreve-se com C cedilha. A sanção foi aplicada após a violação das normas estabelecidas. Então, tanto sanção como violação escreve-se com C cedilha. O sumiço das chaves atrasou toda a programação
do dia. As palavras programação e sumiço escreve-se com C cedilha. O chá foi servido no terraço, com a vista deslumbrante do pôr do sol. Terraço escreve-se com C cedilha. O vidro da vidraça estava tão limpo que refletia o céu azul. Vidraça escreve-se com C cedilha. A vizinhança se reuniu para organizar uma festa comunitária. Vizinhança escreve-se com C cedilha. A prateleira estava cheia de livros, mas também tinha uma traça escondida. Traça escreve-se com C cedilha.